Pessoal, hoje estamos novamente em Joaquim Egídio, estamos com outro carro bem autoentusiasta, né? É o Ford Mustang Mach-1, né? Essa versão Mach-1, se a gente pegar a história, a primeira foi lançada em 1969, né? E era assim, era o suprassumo do Mustang na época. Aí ela teve várias remodelações, ficou 17 anos sem ter a versão Mach-1 no portfólio da Ford e o ano passado a Ford voltou a lançar a versão Mach-1 que agora chega no Brasil. E é bem interessante assim, um pouco da história, né? Mach-1 significa o quê? Significa a velocidade do som, que é em torno de 1.216 km por hora, se você considerar a nível do mar numa temperatura de 25 graus. Logicamente ela varia dependendo da altitude e da temperatura. E esse nome Mach, da velocidade do som, é uma homenagem a Ernest Mach, que foi quem definiu ou quem encontrou, né, conseguiu comprovar essa velocidade do som. Realmente esse carro é o top do top, o top das galáxias, como dizem por aí, em termos de desempenho. E não é diferente disso. Vocês vão ver uma série de detalhes hoje aqui. O Bob Sharp já fez uma matéria sobre o carro, eu já escrevi sobre o lançamento desse carro e agora é a hora de a gente mostrar ele no uso de uma semana, né? É uma novidade para a gente. Então vamos olhando já aqui alguns detalhes bem interessantes, né? Essa frente do carro, né? Então a gente vê o que aqui? Essa grade, né, do tipo colmeia, com esses elementos em 3 dimensões aqui. Esses dois elementos remetem ao Mustang Mach-1 de 69, que aqui utilizava um farol auxiliar. Eu não sei se a Ford está pensando no futuro em colocar também um farol auxiliar aqui, ou se só ficou mesmo com essa caracterização. A parte de iluminação é totalmente em LED aqui na dianteira. E outro detalhe que a gente vê é justamente esse defletor. Ele é o chamado splitter, né, ou divisor de ar, porque ele avança em relação à frente do veículo, então ele direciona o ar para cima ou para baixo, deixando ele o mais laminar possível para melhorar a aerodinâmica do veículo. Ainda falando da parte de fluxo de ar na dianteira, a gente vê essas entradas laterais, são o quê? São radiadores adicionais que foram colocados nas laterais do carro para melhorar a refrigeração do óleo do câmbio, do óleo do motor. E o que a Ford declara? Que com esse pacote aerodinâmico que foi feito aqui na dianteira, ela conseguiu 25% a mais de downforce, ou seja, aquela força vertical para apoiar a frente do carro. Não é? Tem muito estudo aerodinâmico aqui que estaríamos horas aqui analisando cada detalhe do que foi feito. Ainda aqui na dianteira, no capô a gente vê o quê? Essas duas saídas de ar que são funcionais. Isso aqui para que é? É para ajudar a tirar o ar quente que está por baixo do capô, aqui no compartimento do motor. No visual traseiro a gente tem o quê? A lanterna também em LED, ela remete novamente à tradição do Mustang, saída de ar no para-choque, com as saídas duplas do escapamento, são bem bacanas. A abertura do porta-mala tem o comando elétrico, uma mola a gás para ajudar na abertura. Ele tem um volume muito bom, a boca não é tão grande, ele tem um subwoofer aqui na traseira. No lugar onde seria a caixa do step, a gente tem o quê? Um kit de reparo de pneu, porque os pneus que ele utiliza é do tipo Ram Flat, ou seja, que pode rodar vazio. E a hora que a gente olha o desenho desse carro como um todo, né? Primeira parte, capô dianteiro, bem longo, né?
tradicional dos carros com motor longitudinal, V8. O para-brisa até que não tem um ângulo tão inclinado. A traseira, ela desce o quê? Naquele autêntico coupé, né? Duas portas. É interessante que ele não tem moldura, né? O quadro dos vidros, tem a coluna central aqui. E é aquele tipo de carro aqui que toda vez que você para, estaciona, você sai andando, você sempre dá aquela olhadinha de novo assim, para apreciar um pouco a beleza do carro, né? Na parte de rodas e pneus a gente tem Michelin 255/40 19 na dianteira, 275/40 também 19 na traseira. E aqui a gente já vê, né, os freios Brembo, né, uma pinça fixa, disco ventilado na dianteira e na traseira, porém na traseira a pinça é uma pinça deslizante. Tem um bom desempenho de frenagem esse carro e, segundo a Ford também, foi investido muito na parte de freio, justamente para que ele não dê aquele fading em alta velocidade, em altas frenagens. Agora vamos abrir o motor, que é aquilo que interessa para a gente no V8. Então, primeira coisa, tem mola a gás lá atrás, aqui na frente não tem a mola a gás. E aqui estamos nós, um V8 raiz, é o chamado Coyote, 90 graus as duas bancadas, são 5 litros, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, 32 válvulas, comando acionado por corrente, com variação de fase na admissão e no escapamento. Esse motor utiliza uma taxa de compressão de 12:1, mas mesmo assim a gente pode utilizar gasolina comum nossa, não precisa ser aditivada e não precisa ser gasolina premium. Alguns dados interessantes desse motor. Bom, primeiro, 483 cavalos, que aparece a 7.250 RPM, ou seja, gira muito esse motor. O torque, 56,7 kgfm a 4.900. O interessante é que ele tem uma potência específica de 95,8 cavalos por litro. Lembra aquele número que a gente tem na cabeça de um motor de 1 litro, 100 cavalos é o ideal, né? Ou seja, 100 cavalos por litro? Ou seja, isso aqui está perto dessa condição, falando de motores de aspiração atmosférica, né? Naturalmente aspirado. Ele tem injeção nos dutos e injeção direta, ou seja, é um modo híbrido de injeção. A gente vê essa caixa do filtro de ar, veja que interessante, como que ela é fechada. Ela é fechada na hora que você encosta, fecha o capô, ela encosta aqui e é a tampa nisso aqui. Um filtro do tipo de alto desempenho, né, alta vazão, né? A tomada de ar fresco ela vem aqui na frente, na grade, né? Você vê o tamanho dessa mangueira de admissão, ou seja, para admitir todos esses 5 litros que é a capacidade volumétrica do motor, precisa ter realmente um duto de ar que leve ar para o motor, né? Outro detalhe que foi colocado exclusivo no Mach-1 é essa barra que faz a ancoragem entre as duas torres dos amortecedores para dar mais rigidez aqui na dianteira. Isso também veio do Shelby. Então tem vários detalhes tecnológicos que a Ford, os engenheiros da Ford pegaram o que eles tinham de melhor no catálogo de produtos dele e foi colocado nesse carro de altíssimo desempenho. E acoplado a esse motor tem o quê? Tem o câmbio de 10 marchas. Na verdade, o Bob explicou muito bem esse câmbio, até ele colocou lá o gráfico de dente de serra. Ele é um câmbio 7+3, ele até a 7ª marcha, ele é um câmbio que é na 7ª marcha que você consegue a velocidade máxima de 270 km por hora, né? E depois da 8ª, 9ª e 10ª marcha é praticamente um segundo câmbio, ou um câmbio mais para rodovia, mais para conforto. A 120 km por hora, né? Você tem uma ideia, em 10ª marcha o motor está girando a 2.000 RPM. Né? É bem silencioso quando você está nessa condição. Quando você quer desempenho, ele te dá o desempenho.
E esse câmbio é o mesmo que usa no Camaro, ou seja, é um câmbio feito entre a associação da Ford e da GM. E o que é bacana de ver nesse capô do motor, para quem gosta, né, de ver, ele não tem aquelas capas de proteção que esconde tudo, não, está tudo aqui à vista, não dá para você enxergar todos os detalhes. Daria mais uma outra hora aqui de apreciação, mas vamos andar, que é isso que a gente gosta. Vamos para o posto agora conhecer o carro por baixo. Bom, pessoal, estamos aqui dentro do carro, chave presencial no bolso, V8 funcionando. Primeira coisa que a gente vê, esse volante, diâmetro bacana, boa empunhadura, as borboletas para troca de marcha manual estão aqui atrás do volante, solidários ao volante, o que é bom. Na alavanca não dá para fazer a troca de marcha manual na alavanca. Na alavanca só podemos selecionar as condições normais, né, do Red, Drive e Sport. Agora, no volante, olha a quantidade de comandos que a gente tem aqui. Muitos deles acabam não sendo 100% intuitivos. Eles comandam algum menu adicional no quadro de instrumentos e ali você seleciona qual que é a informação que você quer projetar. Tem inclusive como você mudar o modo do quadro de instrumentos, né? Você pode deixar ele na aparência normal, que é essa que estava aí. Ela tem esse modo esportivo, que o contagiro fica de uma maneira diferenciada, ou então tem essa outra maneira de pista, que o contagiro fica uma barra na parte superior e a velocidade, que é o menos importante, fica na direita. Ali no meio também tem 3 indicadores que estão configurados agora. À esquerda, temperatura do óleo do diferencial, à direita, temperatura do óleo do câmbio e ao centro, a pressão de óleo. E isso também é configurável, ou seja, ele tem muitas configurações que você pode fazer por aqui, pode mudar, colocar a parte de informações da viagem, ou seja, consumo de combustível, velocidade média. Tem várias configurações que você pode ir fazendo e você deixa ele do jeito que você achar mais interessante. E tudo isso é feito pela essa botoeira aqui no volante. A gente vê aqueles volantes modernos, né, dos Fórmula 1 moderno, cheio de comandos que o piloto tem que decorar tudo onde que está. Nesse aqui é a mesma coisa, você tem que decorar tudo mais ou menos onde está, porque tem comando do rádio da esquerda, mas tem comando do rádio na direita também, tem controle de velocidade de cruzeiro, o sistema de auxílio de permanência em faixa, ele é comandado por esse botão na alavanca de seta, aqui que você ativa ou desativa. Esses controles todos, esses sistemas de auxílio ao motorista, eles são configuráveis também em termos de intrusão, se você quer que ele fique menos intrusivo ou mais intrusivo. E, obviamente, os modos de condução que esse carro tem. Na matéria que o Bob já colocou, eu também coloquei isso aí na matéria de apresentação do carro, tem uma matriz que são praticamente 11 modos de condução, e são quase todos eles selecionados por esse comando aqui no console central. Então ali a gente vê o sistema normal, o My Mode, né, que é o que você pode personalizar, o Esportivo Plus, aí tem o Pista e tem também o Pista Drag, né, para você fazer arrancada, né? E o último sistema que tem é o neve ou molhado, que é o que deixa o carro mais manso possível. Nós vamos andar por enquanto aqui nessa avaliação no modo normal, né? Então vamos até o posto de combustível, dar primeiro aquela avaliação por baixo do carro e depois a gente volta para a Estrada das Cabras para fazer uma avaliação.
Estamos aqui no posto Cadar, em Sousas, para fazer aquela análise técnica por baixo do carro. Bom, primeira coisa que a gente vê, né, sempre a parte dianteira aqui, você vê que ela é bem fechada, é bem para conduzir o ar por baixo do veículo, dá bastante aerodinâmica. A gente vê que nesse defletor aqui já tem uma tomadinha de ar nesse ponto, que é justamente para direcionar o ar para os freios dianteiros, para a refrigeração do freio. E na suspensão, a gente vê, né, aquele conceito de um subchassis, e ela é uma suspensão McPherson, só que com a seguinte diferença: ela utiliza dois braços na parte inferior para formar o triângulo inferior, fazendo com que isso tenha dois articuladores. E outro detalhe bem interessante, a barra anti-rolagem, que é uma barra com um diâmetro bem avantajado, só que ela não é uma barra maciça, ela é uma barra oca, ou seja, ela dá a mesma rigidez, porém não com o peso de uma barra maciça. Então isso também é tecnologia que está embutida nessa parte da suspensão dianteira. Aqui na parte central a gente vê o quê? O encaminhamento dos dois tubos de escapamento, né, das duas bancadas do motor V8. Ele vem um catalisador central nessa posição, o tanque de combustível naquela condição que nós já vimos em outros carros, ele é dividido em duas porções para equilibrar peso e dar um melhor volume, e o cano de escapamento continua até o final, saindo em dois abafadores traseiros e cada abafador com dupla saída. Então fica um negócio bem esportivo, bem bacana mesmo. E na parte da suspensão do eixo traseiro, a gente vê novamente um subchassis que faz a ancoragem. Ela é do tipo multibraço, então a gente vê este braço inferior, que é o maior, ele é uma peça em alumínio, outro braço auxiliar, tem também a barra anti-rolagem, e o eixo traseiro, né, o diferencial, ele está fixado aqui no subchassis também, e ele tem um detalhe bem interessante, isso vem do Shelby GT500, que é a refrigeração do óleo do diferencial. Então você vê aqui duas conexões que tem uma bomba elétrica por dentro desta cobertura que faz a circulação do óleo. Nesse ponto aqui a gente vê o quê? Duas entradas de ar que levam justamente o ar para fazer a refrigeração desse pequeno radiador que é colocado nessa porção traseira. Então tudo isso aqui, aquele ar que entra aqui para fazer, que teoricamente faria o efeito paraquedas, não, ele é aproveitado para refrigerar esse lubrificante e sai por essas grelhas que estão aqui no para-choque. Então, tem bastante tecnologia envolvida, dá para perder mais uns 20 minutos pelo menos aqui embaixo mostrando outros detalhes. Mas vamos andar com o carro que eu acho que é mais interessante. Estamos de volta aqui em Joaquim Egídio. E como vocês sabem, eu gosto de avaliar a parte de aspereza, de conforto nesse piso de paralelepípedo. Mas realmente esse carro não é feito para esse tipo de piso. Ele, mesmo a gente estando aqui no modo normal de condução, que é o modo em que os amortecedores estão na sua carga mais suave de amortecimento, ele é um carro bem nervoso para essa condição aqui. E nervoso que eu quero dizer, até certo ponto desconfortável. Esse Mustang Mach-1, ele foi nascido para ser usado em pista ou em asfalto bem regular, né? Mas nós vamos fazer a nossa avaliação tradicional aqui na Estrada das Cabras para mostrar alguns detalhes. E vamos nesse modo normal, que é o modo mais confortável que tem para se andar. A parte do sistema de direção, ele é bem preciso, ele responde bem, não é uma direção extremamente rápida, diria que ela tem um equilíbrio bom em termos de resposta e esforço. Obviamente, ela tem assistência elétrica, com o aumento de peso indexado à velocidade, mas ele vem
bem agradável nessa parte de resposta. A parte de motor, desempenho, é uma coisa assim espetacular. Vou dar uma aceleradinha aqui para vocês perceberem como que ele responde, né? Aqui no centro, no quadro de instrumentos, eu selecionei os indicadores, coloquei para indicar a aceleração do carro, né? Então ele marca tanto a aceleração longitudinal, a frenagem e a aceleração lateral. E ele vai mostrando sempre, ele mostra por gráfico no centro em tempo real e os valores máximos obtidos. Então vamos pegar aqui essa sequência de curva ali na frente, vamos ver como que ele responde. Primeiro nesse trecho aqui que tem uma retinha, logo após essa curva, vamos reduzir umas marchas aqui, colocar ele mais em baixa velocidade e vamos dar uma aceleração aqui. Tem um trecho de curvas para a gente indicar a aceleração lateral. Bom, então deu para perceber que ele tem uma aceleração lateral boa, aceleração longitudinal, fica até difícil de acelerar esse carro aqui pela própria condição da estrada, não vamos fazer nada absurdo, mas ele tem um desempenho bem agradável. Agora eu vou mudar para o modo, colocar aqui no modo esportivo, só para a gente sentir um pouquinho mais a parte de movimentação da suspensão, como que o carro fica um pouco mais preso a hora que está nessa condição esportiva. E obviamente a resposta do pedal do acelerador muda, o som do motor ele vai junto, as trocas de marcha acontecem em rotação mais alta. A parte de central multimídia não faz o espelhamento do celular sem fio. Ainda é obrigatório o cabinho ligado aqui na USB. Mas ele faz o espelhamento do Apple CarPlay, Android Auto, o sistema de ar-condicionado também é muito bom. Tem refrigeração nos bancos, aquecimento também nos bancos. Agora que nós chegamos nesse trecho de subida, hoje nós não vamos fazer o teste de ruído aqui, porque tem uma pequena manutenção ali na frente, então vamos ser também cautelosos com isso. Eu vou fazer o teste de ruído depois e aí eu publico na matéria no site, vai ter todos os gráficos de ruído desse veículo. Vamos colocar no modo esportivo, só para fazer uma aceleração aqui, com uma certa prudência, justamente porque eu não tenho total visibilidade à frente. Então eu vou colocar esportivo no modo esporte no câmbio. Vamos ativar aqui o controle de largada. Realmente ele tem ruído. E é aquele ruído que a gente gosta mesmo, é um V8
aspirado, berrando naquelas 4 bocas de escapamento ali atrás. É bem prazeroso acelerar esse carro. Que diria acelerar esse carro numa pista onde pode aproveitar tudo que tem de recursos para ele, né? Vamos voltar para o modo normal. O que é interessante, eu andei nesse carro, eu fui para Santos com ele, peguei a Serra de Santos e andei também com piso molhado. Às vezes fica assim, pô, será que esse carro aqui ele vai sair muito de traseira, vai ficar difícil de dirigir? Não, ele é muito estável, Na verdade, todos esses sistemas de auxílio ao motorista que ele tem, eles vêm para auxiliar no caso de uma necessidade, no caso de uma emergência, porque o limite é muito alto, ele vai com segurança, com aceleração lateral bem forte mesmo, né? Desses 4 comandos aqui, tem um comando que a gente simplesmente altera o peso da direção. Você pode deixá-la esportiva, confortável ou normal, né? E esse outro sistema é para desligar o controle de tração. Quando a gente faz a mudança dos modos de condução aqui, o esportivo, pista, drag, ou normal, ou neve, molhado, o que acontece? Os amortecedores têm uma curva específica de amortecimento para cada condição dessa. E como que ele faz a alteração? Dentro do amortecedor, no óleo do amortecedor, né, do fluido, ele tem várias partículas metálicas, né? E são vários sensores que são colocados no carro que medem a condição em que o carro está sendo conduzido. E uma carga elétrica é enviada para o amortecedor que magnetiza essas partículas. Ao magnetizar, ele muda a viscosidade do óleo. Mudando a viscosidade do óleo, automaticamente altera a carga de amortecimento, entendeu? Então é uma tecnologia muito bacana, são esses sensores que tem no carro, eles estão lendo uma série de condições a mais de 1000 Hz, que seria 1000 vezes por segundo, né, de medição. Então ele fica um negócio bem, é uma suspensão, quando a gente lembra lá do Fórmula 1 de anos atrás, que falava da suspensão ativa, é basicamente isso. Ele tem as molas helicoidais aqui, mas os amortecedores têm essa parte ativa. Bom, agora que já mostrei todos os detalhes do carro, vamos divulgar o preço para vocês. Hoje ele está sendo vendido por R$545 mil, né? É um carro importado, tem toda a sua taxa de importação, ele está chegando aqui por esse valor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, um carro realmente autoentusiasta. Deixe seu like, seu dislike, seus comentários, siga-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.